Meus irmãos, o tema do nosso sermão de hoje, o tema da mensagem de hoje é contemplando a glória de Cristo em meio ao sofrimento. Contemplando a glória de Cristo em meio ao sofrimento. Eu quero dar uma sugestão aqui para as crianças de um desenho para fazer. E a sugestão que eu quero dar é que vocês desenhem um homem sendo espremido. Como que a gente vai fazer isso, pastor? Não sei, você vai ser criativo e vai fazer esse desenho. Um homem sendo espremido. E ao mesmo tempo em que ele é espremido, você vai desenhar ele olhando para uma cruz. Tá bom? Então essa é a sugestão do desenho. Vou repetir aqui apenas o tema do sermão. Contemplando a glória de Cristo em meio ao sofrimento. Esse texto, meus irmãos, nós vamos dividi-lo em duas partes. É um texto pequeno, mas muito rico, evidentemente, e nós vamos fazer uma divisão dele em duas partes. Primeira parte do verso 54 até o versículo 57, e a segunda parte do verso 58 até o final da passagem. E, irmãos, para começarmos a exposição dessa passagem, eu gostaria de lembrar os irmãos um pouco do que nós vimos aqui na última quinta-feira. Na última quinta-feira, estudando aqui o Evangelho de Marcos, em nossa igreja, nós meditamos numa das passagens mais importantes do ministério terreno do Senhor Jesus, que é o momento em que ele está ali no Getsemane, perto já de ser entregue, traído pelos seus discípulos, entregue por Judas, abandonado por seus discípulos, entregue ali aos seus algozes. Esse é um momento muito conhecido do ministério do Senhor Jesus. Creio eu que por conta da extrema angústia que toma conta do seu coração, naquele momento extremamente decisivo ali em seu ministério. É interessante, meus irmãos, porque a palavra Getsemane, lendo um comentarista, ele chama a atenção para o fato de que essa palavra, ela é uma palavra aramaica e que ela faz referência a um instrumento para extração de azeite de oliva, né? Inclusive porque ali no Getsemane era um olival. Era um local, inclusive, comumente frequentado pelos discípulos. Mas é interessante que é nesse contexto e é nesse local que, de alguma forma, o Senhor Jesus experimenta essa prensa, né? Fazendo uma relação com a palavra Getsemane, né? Uma prensa para extração de azeite. É nesse momento que, de alguma forma, o Senhor Jesus passa ali por uma prensa de Deus. Ali Jesus começa a sentir, nós podemos dizer, irmãos, as dores do inferno e mesmo a angústia da cruz, que, como nós mencionamos, a angústia que o Senhor Jesus enfrenta ali no Getsemane não era por causa da consciência que ele tinha do sofrimento físico a que ele seria submetido, ou mesmo pela consciência do abandono dos seus discípulos, da traição de Judas e da negação de Pedro, mas era pela consciência que o Senhor Jesus tinha de que estava prestes a recair sobre ele a culpa pelos nossos pecados. Aquele que é santo e sem mácula se tornaria maldito de Deus e seria feito pecado em nosso lugar. E é nesse momento, meus irmãos, de tamanha angústia que o Senhor Jesus enfrenta no seu ministério, é que ele, não apenas aqui, em outros momentos nós vemos isso, mas nós vemos ele sendo consolado pelo Senhor. No texto de Lucas, quando a passagem narra ali o sofrimento de Jesus no Getsemane, o texto nos mostra que enquanto o Senhor Jesus orava, vinha um anjo e o consolava. Então, nesse momento de angústia, de extrema aflição, o Senhor Jesus ele pôde experimentar ali o consolo da parte de Deus. E assim como o nosso Senhor, meus irmãos, há momentos em que
parece que nós estamos nessa prensa. Há momentos em que parece que nós estamos nessa prensa de Deus. Parece que somos colocados em um instrumento e Ele passa a nos espremer. E Ele nos espreme tanto ao ponto de julgarmos que não haverá solução e que a morte talvez seja a única alternativa para aplacar a dor e o sofrimento que nós enfrentamos. De fato, meus irmãos, nessas horas de aflição, assim como o nosso Senhor Jesus experimentou o consolo de Deus, o conforto que vem dos céus, nós também podemos experimentar esse consolo, esse conforto que vem de Deus em momentos em que nós passamos por grande aflição. Quando nós clamamos ao Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor, Ele nos ouve e Ele nos consola, né? Nós nos lembramos aqui das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, dizendo que quando nós colocamos diante de Deus todas as nossas petições, pela oração e pela súplica, há uma paz que guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, sob a proteção do próprio Senhor Jesus. Nessa passagem, meus irmãos, aqui do texto de Atos, nós veremos aqui o relato do martírio de Estevão, que pôde, num momento de extrema aflição e angústia, experimentar também o socorro que vem do Senhor. Nós veremos não apenas isso, como veremos também as implicações dessa passagem, como nós podemos aplicar as lições dessa passagem para a vida cristã, para a nossa vida diária, e especialmente para aqueles momentos onde nós passamos por aflição. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que ele, de alguma forma, ele tem início lá no capítulo de número 6. No capítulo de número 6, nós vemos ali a instituição dos diáconos, ou da junta diaconal da igreja de Jerusalém, no primeiro século, e a orientação dos apóstolos acerca dos homens que deveriam ser escolhidos pela igreja. O nome que encabeça aquela lista é o nome de Estevão. E, obviamente, meus irmãos, ele, como o texto vai dizer, os apóstolos exigiram que os diáconos eles fossem cheios do Espírito e cheios de sabedoria. E pouco tempo depois, o texto vai chamar a nossa atenção para as virtudes de Estevão. Ele era, de fato, um homem virtuoso, um homem cuja beleza de Cristo resplandecia em seu rosto. A passagem diz que ele era cheio de graça, ele era cheio de poder, e ninguém podia resistir à sua sabedoria. O texto, então, ainda no capítulo de número 6, nos mostra que Estevão se envolveu em um debate com indivíduos que posteriormente, e humilhados provavelmente pela argumentação de Estevão, passaram a acusá-lo de forma injusta de estar blasfemando contra o templo e contra Moisés. Mas o que nós vemos, meus irmãos, e o texto vai deixar claro para nós, é que essas acusações, elas foram feitas por indivíduos que haviam sido subornados para acusarem Estevão. E por conta dessas acusações, ele então foi levado perante o Sinédrio para testemunhar. Os indivíduos que o acusavam arremeteram contra ele, claramente o levaram à força até o Sinédrio, mas no início, aparentemente, a conversa de Estevão ali com os membros do Sinédrio, ela parece iniciar com um tom respeitoso de ambas as partes. O Sinédrio perguntando: Estevão, isso é verdade? Você cometeu blasfêmia? E Estevão responde cordialmente, procurando inclusive ganhar a atenção daqueles indivíduos, chamando-os de irmãos e de pais. E aí, então, todo o capítulo de número 7, que foi o último texto que nós vimos, Estevão faz uma argumentação histórica aqui, meus irmãos, da história
da redenção. Ele vai concentrar aqui o seu argumento nos patriarcas, enfatizando aqui a figura de Moisés. Ele fala sobre o tabernáculo e o templo como lugar das manifestações da presença de Deus. E Estevão vai chamar ali a atenção dos seus ouvintes para a rebeldia do povo de Israel em rejeitarem a lei e a palavra do Senhor. Nós vimos, meus irmãos, como que, tanto no caso de José, que teve a sua liderança rejeitada pelos seus irmãos, e o caso de Moisés, que teve a sua liderança rejeitada pelo povo de Israel, Estevão vai chamar a atenção para o fato de que os israelitas do primeiro século, os judeus, estavam cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado, rejeitando a lei de Deus e rejeitando o próprio Senhor Jesus, a quem eles haviam matado. Estevão aqui usa palavras duras para se referir aos membros do Sinédrio, palavras semelhantes às palavras que Pedro havia usado anteriormente para se dirigir à multidão de judeus que o ouviam, e bem como ao Sinédrio, dizendo que eles haviam matado o Senhor Jesus, os responsabilizando pela morte de Cristo Jesus. Estevão vai responsabilizar aqueles homens pela morte de Cristo, dizendo que eles, assim como seus antepassados, haviam rejeitado a lei e rejeitado o próprio Cristo, do qual a lei falava, ao ponto de o matar. A reação do Sinédrio, meus irmãos, como nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler, ela foi uma reação horrível, porque aqueles homens agora, eles se iram sobremaneira contra Estevão, e eles vão matá-lo, como o texto vai nos mostrar. O texto, meus irmãos, ele tem muitas lições, obviamente, mas nós podemos ver que a passagem mostra aqui como Estevão reagiu diante daquela situação, e ao mesmo tempo a passagem chama atenção para a forma com que o Sinédrio reagiu. E eu quero então considerar com os irmãos, do verso 54 ao 57, o primeiro ponto da passagem, o primeiro ponto aqui do sermão, intitulado Jesus é o advogado que se levanta para nos defender. Então, nesse primeiro ponto, o texto vai chamar a nossa atenção para essa verdade teológica. Jesus é o advogado que se levanta para nos defender. E esses homens, então, ao ouvirem o discurso de Estevão, eles ficaram cheios de ira em seus corações. Isso não é a primeira vez que isso acontece. Quando você vai lá para o capítulo de número 5, você vai ver que acontece a mesma coisa quando o Sinédrio se revolta contra os discípulos do Senhor Jesus. O desejo deles naquela ocasião era também matá-los, mas por providência de Deus, que se valeu ali da instrumentalidade de Gamaliel, aqueles homens, os discípulos de Cristo, não foram mortos naquela ocasião, eles foram libertados, porém não sem serem antes açoitados. Mas mesmo, irmãos, diante dessa hostilidade, mesmo diante da hostilidade do Sinédrio contra Estevão, nós vemos aqui que Estevão não está intimidado. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque anteriormente, quando ele é acusado por aqueles indivíduos, a passagem vai nos dizer que o rosto de Estevão parecia o rosto de anjo, lembrando inclusive aquilo que havia acontecido com o próprio Moisés no Monte Sinai e com o próprio Senhor Jesus no momento da sua transfiguração. O rosto de Estevão resplandecia a beleza do próprio Cristo e dava ali testemunho de sua comunhão com o seu Senhor. Mas, meus irmãos, se aquele momento onde o rosto de Estevão parecia rosto de anjo já é algo impactante para nós, aquilo que essa passagem narra é algo ainda mais extraordinário, é algo ainda mais glorioso,
porque Estevão aqui terá uma visão da glória de Deus, como o texto vai dizer, e de Cristo em pé à destra de Deus. Na história da redenção, meus irmãos, o texto bíblico nos mostra que ninguém viu a face de Deus. As Escrituras dizem que ninguém pode ver a face de Deus e viver. Mas alguns homens viram a glória de Deus, como Moisés, no Monte Sinai, e mesmo Estevão aqui, ou até mesmo o profeta Isaías, como nós vimos aqui na leitura do capítulo de número 6. Estevão, ele tem uma visão da glória de Deus, mas ele não tem uma visão apenas da glória de Deus, e óbvio que isso não é algo de menor importância, algo de só mesmo, não, ele só viu a glória de Deus, não, já era algo extraordinário, mas ele vê algo ainda mais revelador, nós podemos dizer assim, que é a figura do Filho do Homem, que está em pé à destra de Deus. E aí, meus irmãos, a linguagem aqui que o Novo Testamento utiliza, nós vemos o Senhor Jesus utilizando essa linguagem lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, mas aqui nós vemos no texto de Atos, a passagem usando a expressão Filho do Homem, para se referir a Cristo. E como nós sabemos, meus irmãos, essa é uma expressão extraída do livro do profeta Daniel. Filho do homem, tanto faz referência à natureza humana de Jesus, alguns teólogos vão dizer, como faz referência também à divindade do Senhor Jesus, chamando a atenção para o governo cósmico de Cristo sobre todas as coisas. Estar à destra do Pai expressa aqui a soberania de Jesus sobre os céus e a terra, como recompensa por sua obra mediadora e expiatória. Nós vemos isso, por exemplo, no texto do livro de Hebreus, no capítulo de número 12, quando a passagem fala que Cristo suportou o vexame, ele suportou a ignomínia em troca da alegria que lhe estava proposta, fazendo referência assim à sua glorificação. Estevão aqui, ele é uma testemunha daquilo que o autor aos Hebreus fala, do Cristo que, tendo suportado a humilhação, agora está à destra de Deus, glorificado, assim como lhe havia sido prometido antes mesmo da criação do mundo, no conselho da redenção. Estevão, uma testemunha da glória do Cristo exaltado e do governo do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Mas, meus irmãos, Estevão não está aqui apenas vendo o Cristo exaltado e glorificado, mas ele vê o Cristo que se levanta como advogado para defendê-lo. E há uma linguagem interessante aqui, porque quando nós olhamos lá para o texto de Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, se referindo à pessoa do Senhor Jesus, em seu estado de glória, Paulo vai dizer que Jesus está assentado à destra do Pai. E é uma linguagem importante aqui, porque a ideia do Cristo e do Senhor assentado à destra do trono de Deus chama atenção para a completude da sua obra. Lembra que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, no dia da expiação, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava e saía. Não havia cadeira no santo lugar, porque era um local de trabalho. O sacerdote, ele entrava ali para realizar expiação pelo pecado da nação. O Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote por excelência, que ao entrar no Santo dos Santos, ele não precisa sair de lá, mas ele se assenta, chamando a atenção assim para o fato de que a sua obra, a obra vicária de Cristo realizada na cruz, ela foi perfeita. O seu trabalho foi consumado, assim como Cristo mesmo disse na cruz. Mas aqui, irmãos, Estevão não vê o Cristo assentado, mas ele vê o Cristo que se levanta e que está de pé, como aquele que se levanta
para defender o seu povo. Ele vê o Cristo que se levanta para pleitear a sua causa. E é maravilhoso, irmãos, a forma com que o R.C. Sproul descreve essa visão de Estevão no seu comentário. Ele vai dizer assim: imagine por um momento que você está sendo julgado com a possibilidade de ser condenado à morte. Você entrou no tribunal, declarou-se inocente e sentou-se. A seguir, o promotor faz o seu pronunciamento inicial. Ele lhe acusa de crime hediondo. Quando termina o seu pronunciamento, ele pede que o advogado de defesa faça o seu pronunciamento inicial. Mas ao olhar em volta, não há um conselho de defesa presente. Nesse momento, você ficaria bastante apreensivo. Imagine, entretanto, que o juiz se levante da cadeira, desça e diga: eu sou o conselho de defesa. Essa seria a melhor situação. Ter o juiz como seu advogado de defesa. E aí então ele termina e diz assim: foi isso que Estevão viu. Os céus abertos e o juiz dos céus e da terra levantando-se em sua defesa. Meus irmãos, que visão gloriosa! Que visão gloriosa Estevão teve ali naquele momento de martírio. Ele vê os céus abertos e o juiz dos céus e da terra levantando-se em sua defesa. Estevão teve uma visão arrebatadora, irmãos, do céu angelical. Ele teve o auxílio do Espírito Santo para capacitá-lo e encorajá-lo. E assim como Estevão, meus irmãos, precisou de um auxílio e poder, além das suas próprias forças, capacidades e instinto, nós também precisamos desse auxílio. Assim como a mente e o coração de Estevão foram guardados e absorvidos de tal maneira naquele momento, nós também podemos desfrutar dessa segurança ao contemplar Cristo como aquele que se levanta para nos defender, como aquele que se levanta para pleitear a nossa causa. E aqui, meus irmãos, há algumas considerações que eu gostaria de fazer. A primeira delas, meus irmãos, é que ninguém, homem algum, pode suportar as provações sem o auxílio de Cristo. Todos nós, não há homem que seja autônomo, não há homem que seja independente do auxílio do Senhor, em qualquer momento da vida, principalmente nos momentos de grande aflição. Isso porque há, de fato, irmãos, circunstâncias e situações que elas parecem extrapolar as nossas capacidades, extrapolar as nossas forças. E de fato, meus irmãos, há circunstâncias que, se dependesse da nossa própria força e da nossa capacidade, nós não poderíamos suportá-las. Nós não poderíamos suportá-las, meus irmãos. Mas a nossa força, ela está fora de nós. A nossa força não está nas nossas próprias capacidades ou habilidades naturais. A nossa força está em Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele afirma que quando sou fraco é que sou forte. Porque eu reconheço na minha fraqueza a minha total e completa dependência de Cristo Jesus. E é justamente, meus irmãos, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, que nós podemos desfrutar da força de Cristo. É justamente nesses momentos quando você chega à conclusão: eu não consigo, eu não posso, por mim mesmo estou fadado ao fracasso. É nesse momento que você reconhece a sua limitação e a sua fraqueza, que você passa então a desfrutar da força e do consolo de Cristo, meus irmãos. Nós, de fato, não podemos suportar todas as provações, não na nossa força, mas nós podemos suportar com a força que Cristo nos dá. Mas a segunda consideração que eu quero fazer aqui é que nós precisamos
olhar para Ele. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos contemplar a sua beleza, nós precisamos contemplar a glória daquele que se levanta para nos defender. Nós aprendemos isso aqui nesse texto, lá no texto de Hebreus que eu citei, o autor fala a respeito da mesma coisa, dizendo que nessa peregrinação, nessa corrida que nos foi proposta, nós devemos fitar os olhos e considerar o Senhor Jesus. Então, em momentos de aflição, em momentos de angústia, nós precisamos contemplar a beleza da glória do Senhor Jesus, daquele que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o vexame, suportou a cruz. Talvez, meus irmãos, nós não tenhamos o privilégio, a oportunidade de ter a experiência que Estevão teve. Mas nós podemos, meus irmãos, contemplar a beleza de Cristo expostas nas Escrituras. Nós vemos Cristo na palavra de Deus. Nós vemos o Senhor Jesus intercedendo pelos santos diante do Senhor. Olhe, por exemplo, o que diz o Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 11 ao 15. O texto diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Irmãos, assim como Estevão pôde ver o Senhor se levantando em sua defesa, nós podemos contemplar o Senhor Jesus intercedendo por nós, junto ao Pai, nas páginas das Escrituras. Eu gostaria tanto, pastor, de ter essa glória, essa visão gloriosa que Estevão teve, e de fato, meus irmãos, isso seria um privilégio para todos nós. Mas nós podemos ver, sim, meus irmãos, Cristo em toda a sua beleza e exercendo o seu ofício sacerdotal, intercedendo por nós nas Escrituras. Portanto, devemos olhar para Cristo, meus irmãos. Devemos olhar para Cristo. Se não tivermos a oportunidade de vê-lo como Estevão viu, certamente nós podemos vê-lo na sua palavra. Podemos vê-lo na sua palavra. Mas há algo, meus irmãos, que eu gostaria de dizer. Cristo se levanta para defender Estevão. Ele guarda a nossa mente e o nosso coração em momentos de aflição. Ele nos dá a paz. Ele nos dá a paz. Mas, meus irmãos, o que vai acontecer logo aqui? Estevão vai morrer. É o Cristo que se levanta para defendê-lo, independente das circunstâncias. Estevão pode desfrutar do consolo e de paz, mesmo em um momento de tamanha aflição, como nenhum de nós passou nessa vida, meus irmãos. Nós passamos por momentos difíceis, e todos nós temos as nossas histórias, mas esse homem será martirizado pela causa de Cristo. E claramente a paz em seu coração, evidenciada aqui no seu comportamento. Ele tem a convicção da defesa de Cristo, mas Estevão vai morrer. Estevão vai morrer. Entendo, meus irmãos, que isso nos ensina uma lição preciosa. Isso nos ensina uma lição preciosa. Talvez Deus não nos livre das tribulações. Talvez Deus não nos livre da perda de um ente querido, enfermo, da perda do trabalho, da crise no casamento, da crise financeira, dos problemas sociais, ou mesmo da rejeição por causa do Evangelho. Ele pode fazer isso com algumas pessoas, de acordo com o conselho da sua própria vontade, de acordo com a sua soberania e providência. Mas ele pode não fazer com outras.
num primeiro momento, nessa passagem, o Sinédrio se ira sobremaneira contra os discípulos por 2 ocasiões e eles são libertos. Estevão não gozou do mesmo privilégio, mas ainda assim há paz em seu coração. Ainda assim há paz em seu coração. Há um comentarista, meus irmãos, chamado Marshall, que chama atenção para algo interessante na passagem, dizendo que Estevão vê o Senhor Jesus em pé à destra do trono de Deus, não apenas para levantar-se como um advogado de defesa, mas ele vê o Senhor Jesus em pé para recebê-lo, Esse é o nosso conforto, meus irmãos. A certeza de que ainda que nós tenhamos de perder a nossa vida, nós nos encontraremos com o nosso Senhor e Ele estará de pé naquele dia para nos receber. Meus irmãos, o texto ele continua e ele vai chamar aqui a nossa atenção, então, para o fato de que esses homens, eles vão se atirar sobre Estevão. No verso de número 57, o texto diz: eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Acho interessante, irmãos, essa expressão aqui, porque anteriormente, quando o texto fala de unanimidade, ele usa essa expressão para descrever aqui como que a igreja perseverava unânime dia a dia no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, né? Havia uma comunhão para o que era bom e visava a edificação do povo. Mas como nós bem sabemos, as pessoas elas não se unem apenas para fazer o bem ou aquilo que é bom, mas elas se unem também para fazer o que é mal. E nesse caso, esses homens se levantam contra Estevão. Eles não podem mais ouvir o Evangelho. Eles não podem mais suportar a pregação do Evangelho. E eles então rejeitam a pregação e eles rejeitam Estevão. E aí, então, na segunda parte do sermão, aqui do texto, a partir do versículo 58 até o versículo 1, primeira parte do capítulo de número 8, nós vemos aqui o ponto teológico chamando a nossa atenção para o fato de que Estevão agiu como o próprio Senhor Jesus em meio ao sofrimento. O texto nos mostra que esses homens estão tomados de ódio, né? E a forma com que eles arremetem contra Estevão chama a nossa atenção para o fato, inclusive, de que não havia, ou de que não houve ali, né, um julgamento justo. Primeiro, porque Estevão estava sendo acusado sob suborno e injustamente. Segundo, porque diante das palavras de Estevão sequer houve uma sentença. Terceiro, porque esses homens fazem algo que era proibido pela lei romana, que era a execução da pena de morte, algo que era de característica próprio do próprio governo romano. Mas há duas coisas aqui. Primeiro, eles já não se importam com Pilatos, que a essa altura, segundo alguns comentaristas, já era um líder político enfraquecido, então eles não o temiam, mas há tanto ódio em seus corações que eles se arremetem contra Estevão. E aqui, no texto do versículo 58, é a primeira vez que a passagem vai fazer referência a Saulo, quando o texto diz que os homens que vão apanhar Estevão, eles deixam as suas vestes sobre os pés de Saulo. Como nós sabemos, Saulo era aqui um jovem judeu proeminente, né? A expressão aqui, jovem, ela é utilizada para se referir no texto do Novo Testamento, nesse período do primeiro século, como uma referência a homens que tinham entre 25 e 40 anos de idade. Li um comentarista que diz que aqui provavelmente Paulo deveria ter entre 30 anos, provavelmente a idade
de 30 anos. Ele era um judeu proeminente, um fariseu, discípulo de Gamaliel, que era justamente aquele líder e mestre da lei importante que havia intercedido em favor dos discípulos lá no capítulo de número 5. Mas há algo que eles fazem aqui em conformidade com a legislação judaica, que era apedrejar o indivíduo fora da cidade. Calvino, meus irmãos, comentando essa passagem, chamando aqui a atenção para o comportamento desses homens e para a forma com que eles reagem à pregação de Estevão e ao relato que Estevão faz da visão que ele tem. Calvino, comentando o texto, ele vai dizer que, embora o objetivo do evangelho seja a salvação, submetendo o coração humano a Deus, os reprovados, os quais estão sob o comando de Satanás, são necessariamente assim movidos à ira ao ouvirem a palavra de Deus. O evangelho leva os hipócritas à loucura, os quais anteriormente poderiam parecer moderados, equilibrados, mas o evangelho expõe aquilo que há de pior nos seus corações. Então, é algo interessante que a gente pode considerar, irmãos, né? Quando a gente passa por esses momentos de prensa, né? Pensando aqui nesse instrumento para extração do óleo, espreme até sair o óleo tudo. Quando a gente passa por esses momentos de prensa, considerando inclusive o que nós vimos aqui no texto do capítulo 6, quando a passagem vai dizer que o rosto de Estevão parecia um rosto de anjo. Irmãos, é um fato, quando nós somos pressionados de alguma forma, pelas circunstâncias ou pela palavra, o que está dentro do nosso coração vai sair. O que está dentro do nosso coração vai sair. Momentos de adversidade revelam o que está no nosso coração. Se é Cristo que está no nosso coração, é com Cristo que você vai parecer nos momentos de adversidade. Mas se o que está no seu coração é a rebeldia, a idolatria, isso também vai vir à tona nos momentos de crise e de adversidade. Mas a passagem continua aqui, meus irmãos, e o pastor Paulo Anglada chamando a atenção para algo interessante aqui no texto, e para o fato de que Estevão, auxiliado pelo Espírito Santo, sendo apedrejado ali, a passagem vai dizer, a partir do versículo de número 59, o pastor Paulo Anglada diz que dificilmente Estevão sentiu medo pela morte que se aproximava. Ele ainda diz assim: regozijando-se na contemplação da glória de Deus, firmado no poder e na autoridade de Cristo e confortado pelo seu Espírito, Estevão triunfou em plena paz sobre o último inimigo a ser vencido, a morte. Irmãos, há algo para o qual nós devemos nos preparar ao longo da nossa vida. Todos nós nos preparamos para alguma coisa. Nós nos preparamos para o casamento, nós nos preparamos para uma festa de final de ano, nós nos preparamos para as férias, ou nós nos preparamos para a vida acadêmica, nós nos preparamos para um vestibular, um concurso, nós nos preparamos para a aposentadoria, mas nós precisamos aprender, irmãos, a necessidade de nos prepararmos para a morte. Todos nós vamos passar pela morte em algum momento, a não ser que o Senhor seja gracioso conosco e Cristo volte antes de que nós passemos por este momento de maior tensão. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para a morte. Estevão era um homem claramente preparado para a morte. Como que a gente se prepara para a morte, pastor? Em comunhão com Cristo, meus irmãos. Em comunhão com Cristo. Recentemente, faleceu o pastor Tim Keller, que estava lutando com câncer já há algum tempo, e ele, no hospital, já em tratamento paliativo, disse à sua esposa, sozinho com ela: eu estou pronto para ir me encontrar com o meu Senhor. Eu estou pronto. Meus irmãos, quantos de nós estamos prontos? Quantos de nós estamos prontos para nos encontrar
com o Senhor, com esse juiz dos céus e da terra. Nós devemos nos preparar, meus irmãos, para esse dia. Ele, inevitavelmente, ele vai chegar para todos nós, que nós possamos nos preparar para esse dia em comunhão com o nosso Senhor. Devemos encarar a morte, meus irmãos, como crentes. Como um crente encara a morte? O crente encara a morte, certo de que ela não é a última palavra sobre sua vida. Um crente encara a morte, certo da ressurreição no último dia. Um crente encara a morte, certo de que ela é a porta que nós devemos cruzar para nos encontrar com o nosso Senhor. E aí é interessante, meus irmãos, a forma com que o texto descreve o momento da morte de Estevão aqui. O texto vai dizer que Estevão adormeceu. É óbvio, o texto aqui não está defendendo doutrina de sono da alma, né, que é esse estado intermediário entre a morte e o retorno de Cristo, que é defendido por algumas seitas. A palavra sono ou dormir no texto do Novo Testamento, ela é utilizada como um sinônimo para a morte. E agora, imagine você, né? Estevão está ali sendo apedrejado e ele está vendo o próprio Cristo. Aí ele mostra e fala, não, mas agora você não vem, não. Acho que ele talvez ficaria até um tanto quanto decepcionado, não é? Mas aqui a palavra usa essa expressão, eu acredito, para chamar a atenção para o fato de que havia paz naquele momento. Havia paz naquele momento. E nesse momento de martírio e flagelo, Estevão vai agir como o seu Senhor agiu no momento da sua crucificação. Ele confia a sua alma a Jesus, assim como o próprio Senhor Jesus havia feito. Estevão faz isso, seguro de que seu corpo seria sepultado, mas ele ressuscitaria e sua alma estaria segura com Cristo. Imitando, mais uma vez, o seu Senhor, Estevão vai interceder aqui pelos seus algozes, clamando em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Talvez a nossa oração em momentos em que a gente é atacado, irmão, seja imprecatória, não é? Senhor, quebra os dentes deles. Mas aqui, Estevão, ele ora, intercedendo por esses homens. Senhor, não lhes impute esse pecado. O Paulo Anglada, comentando essa passagem, ele diz assim, a história terrena de Estevão termina aqui. Entretanto, não é difícil imaginar o que aconteceu a seguir. Jesus, aquele que havia triunfado sobre a morte e transformado em um portal de glória, recebe a alma que lhe havia sido confiada do seu fiel diácono nas regiões celestiais, dizendo-lhe, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas a passagem não termina aqui, não é? A vida de Estevão, ela vai terminar aqui, de uma forma aparentemente triste, meus irmãos, mas aqui a gente vê o testemunho de um crente fiel. O testemunho de um crente fiel. Como nós temos dito ultimamente, né? O testemunho de alguém que não apenas começou bem a carreira, mas o testemunho de alguém que terminou bem. Terminou ainda mais parecido com o seu Senhor. Ainda mais parecido com o seu amado, com o Senhor Jesus. Mas o texto não termina aqui. O texto termina dizendo que Saulo consentia com a morte de Estevão. E há uma ironia aqui, meus irmãos. Há uma ironia. Alguns comentaristas vão dizer que, de alguma forma, Estevão ele é o precursor de Saulo, porque Estevão exercia um ministério entre judeus de origem gentílica e Paulo vai dedicar o seu ministério aos gentios. A ironia da passagem é que esse homem que agora consente com a morte de Estevão, então, daria continuidade ao ministério de pregação aos gentios. Os comentaristas chamam inclusive a atenção para o fato de que
há uma relação curiosa aqui entre a intercessão de Estevão por aqueles que o apedrejaram e a conversão de Saulo posteriormente. Agostinho de Hipona, comentando a passagem, ele chega a dizer que se Estevão não tivesse orado, a igreja não teria Paulo. Essa passagem então termina nos ensinando, meus irmãos, que a morte de Estevão, ela não foi em vão. Seu ministério talvez não tenha sido humanamente ou aparentemente tão bem sucedido como o de Pedro. Não é verdade? Pedro pregou, 3.000 converteram, depois 5.000, depois Lucas nem conta mais o número de pessoas que eram agregadas. Estevão vai lá e prega. E o que acontece com ele? É o primeiro mártir da igreja. Ele morre. Mas o que o texto nos mostra, meus irmãos, é que o ministério de Estevão não foi em vão. Não há relato de ninguém que tenha se convertido por meio da pregação de Estevão. Mas anos mais tarde, aquele que consentia com sua morte se tornaria o maior missionário entre os gentios. A morte de Estevão, meus irmãos, não foi em vão. Talvez, meus irmãos, em meio às provações, e algo importante, e é uma lição importante para nós aqui, nós podemos e devemos sim clamar por conforto, por livramento, a licitude em tudo isso, mas nós aprendemos com Estevão, meus irmãos, que nós devemos também clamar ao Senhor para que Ele nos faça amar e orar por aqueles que nos perseguem. O texto de Atos, aqui nessa passagem, ele não dá espaço para uma espécie de teologia da vingança, mas para uma teologia do amor pelos inimigos e por aqueles que nos perseguem, do amor pelos inimigos da cruz. Por isso, meus irmãos, quando nós estivermos sofrendo, nós devemos fazer como nosso Senhor, nós devemos fazer como Estevão, pedir ao Senhor por aqueles que estão nos fazendo mal. Ore para que o Senhor alcance seus corações e os torne servos do Senhor e fiéis pregadores de sua palavra. Essa passagem também nos ensina, meus irmãos, que há uma certeza aqui, a certeza de que não há coração tão duro que não possa ser quebrantado. Há um homem aqui que consente com o martírio de Estevão, mas que num encontro gracioso com Cristo terá seu coração transformado. Deus pode alcançar e quebrar corações, meus irmãos. Deus pode alcançar e quebrar corações. Ele pode quebrar o coração daqueles que rejeitam a pregação da palavra e que, consequentemente, nos rejeitam também por causa disso. E muitas vezes, meus irmãos, o instrumento que Deus vai utilizar para alcançar o coração do perdido é o sofrimento dos crentes. É o sofrimento dos crentes. Deus usa o sofrimento dos crentes para a expansão da sua igreja. Não é à toa que Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Essa frase, meus irmãos, ela expressa bem a importância do testemunho daqueles que encontram a morte em virtude da sua lealdade a Cristo, com vista à promoção do reino de Deus. Quanto mais a igreja for perseguida, mais ela foi purificada e cresceu, alcançando pessoas, culturas e nações, até se espalhar pelo mundo inteiro. Portanto, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, persevere. Às vezes nós vamos passar por uma prensa. Você vai passar por uma prensa, tenha certeza disso. Mas esteja certo de que você poderá encontrar forças naquele que se levanta para pleitear a sua causa.
Esteja certo, meus irmãos, de que quando você estiver sofrendo, você agirá como Cristo. Não deixe que o sofrimento extraia o pior de você, mas que a beleza da sua comunhão com Cristo possa vir à tona, mesmo naqueles momentos de maior aflição. Certo de que ainda que você não seja liberto das provações e das tribulações nessa vida, o Senhor está em pé, à destra do trono de Deus, não apenas para julgar e nos defender, mas também para nos receber. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.